Deus seja louvado, irmãos. Eu glorifico ao Senhor porque a cada tempo que passa, eu vejo meus filhos crescerem aqui na igreja, no seio da igreja, no meio dos irmãos. E eu me lembro de, há poucos dias, Gabriel está aqui na frente quebrando tudo. E hoje ele já ficou quietinho, dando a mão pro pai dele aqui, participando da oração das crianças. Que bênção, né, queridos? Então, pouco a pouco, dia após dia, nós vemos o crescimento dos meus filhos. E eu vejo também o crescimento dos meus filhos na fé, que são vocês. Eu glorifico a Deus por isso. Pouco a pouco, passo a passo, dia após dia, maturidade espiritual, crescimento na palavra, como organismo vivo que vive o amor de Deus com seriedade, cumprindo aquilo que o Senhor nos chamou para realizar. O propósito de Deus para a igreja do Senhor é de adorar a Cristo acima de todas essas coisas e de cumprir a missão que Jesus nos deixou. Qual é a missão, igreja? Fazer discípulos em todas as nações. Amados, o nosso ano está acabando. E o ano de 2023 nós trabalhamos uma temática especial demais. O ano do discipulado. E uma igreja discipuladora é uma igreja viva. É uma igreja que pratica a verdade. É uma igreja que conhece o propósito da existência dela na terra. Sabe a falta que ela faz quando não existe em uma comunidade local, quando ela não existe em uma cidade, como ela não existe numa nação. E o que está acontecendo hoje, queridos, é que estão fechando as igrejas locais. E isso está afligindo o evangelho, queridos, o ministério do evangelho. E nós precisamos correr com a nossa missão de falar de Jesus para outras pessoas, de anunciar Cristo Jesus como único e suficiente Salvador para todas as pessoas que ainda não o conhecem. Nós temos uma missão e precisamos correr para realizá-la e cumpri-la. Uma igreja cristã, discipuladora, sabe muito bem qual é a sua missão. E a sua missão é fazer discípulos, é ensinar a outras pessoas tudo aquilo que Jesus nos ensinou. E hoje, nós vamos avançar um pouco mais, entendendo o propósito de sermos igreja, em especial igreja local. Pela manhã nós falamos sobre um tema muito importante, intercedendo pela sua comunidade. E qual é a comunidade a qual esta igreja está inserida, igreja? Qual é? Não é possível que você não sabe responder isso. Ou vocês não sabem responder, ou vocês não estão prestando atenção no que eu estou falando. Qual é o nome da comunidade a qual essa igreja faz parte? Jardim Fluminense. Eu pensei que vocês não sabiam, gente. Que é isso? Quem mora em Jardim Fluminense, levanta a mão. Glória a Deus. Quem não mora em Jardim Fluminense, levanta a mão. Olha, tá vendo? Tem gente de outros lugares. Agora eu falei de manhã uma coisa interessante. Levanta a mão de novo aí. Quem não mora em Jardim Fluminense? Quem não mora? Beleza, show de bola. Oi? Os prédios não é Jardim Fluminense não, né, irmã? Irmã Vânia, deixa eu te fazer uma pergunta, irmã Vânia. Irmã Vânia, se... Ela está ali, pelo amor de Deus, pastor. Irmã Vânia, se a irmã que foi alcançada para Cristo, mora fora de Jardim Fluminense, chegasse para congregar aqui na igreja, Batista Central, e aí a irmã viesse para cá, e a gente fosse fazer um evangelismo aí fora, e a irmã, a cada porta que batesse aqui em Jardim Fluminense, falasse do amor de Cristo, e a pessoa perguntasse, de que igreja a senhora é? Eu sou da Igreja Batista Central. E o pessoal falasse assim para você, o quê? Não, pode ir embora daqui. Não quero saber desse Jesus da Igreja Batista Central. Aí a senhora ia achar até, tudo bem, essa pessoa pode não querer. Vou para a próxima casa. Aí na próxima casa a irmã vai, fala de Jesus de novo. De que igreja a senhora é? Da Igreja Batista Central. Não quero saber desse Jesus da Igreja Batista Central. A irmã não ia estranhar? Por que a irmã iria estranhar? Porque a irmã ia perceber que esta igreja não é relevante para esta comunidade. Que essa igreja é odiada pela comunidade. Que essa igreja, ao invés de ser uma bênção para essa comunidade, pregando a palavra, agindo nas necessidades espirituais dessa comunidade, fazendo a diferença, sendo sal, sendo luz, sendo um verdadeiro farol para esta comunidade, a senhora ia perceber que alguma coisa está errada.
Então, igreja, hoje pela manhã falávamos sobre a atitude pela qual a igreja local, a Igreja Batista Central de Jardim Fluminense precisa ter em relação ao bairro de Jardim Fluminense. Ao invés de desejarmos a morte dos nossos queridos vizinhos, nós temos que desejar a conversão, a paz, o renovo, a restauração dos lares e das famílias, embora ainda que seja desafiador, ainda que nós não sejamos bem recebidos, ainda que nós não sejamos muito bem vistos, no sentido de, eu amo a igreja, não, mas eu tolero, eu suporto, mas quando precisar, saiba que existe um farol aqui neste lugar, para socorrer famílias, e uma igreja viva e discipuladora, ela é acolhedora, biblicamente, ela abraça, ela recebe, ela ama o seu próximo como a si mesmo. Ela cumpre a missão do Senhor Jesus de pregar as boas novas, de ensinar tudo aquilo que Ele nos ensinou. E o que Jesus nos ensinou, pastor? Jesus nos ensinou a amar o nosso irmão, a amar o nosso próximo, a orar pelos nossos inimigos. E ao invés de desejar que fogo caia do céu sobre a cabeça daqueles que não servem ao Senhor, nós desejamos a bênção, nós glorificamos ao Senhor e pedimos que Ele abençoe essas famílias, essas casas, e faça com que o seu nome seja glorificado na vida de cada um deles, que ainda não conhece. Ainda que a hospitalidade não aconteça, ainda que as portas se fechem em nossa cara, nós vamos continuar adorando ao Senhor e orando por eles. Este bairro espera de mim e de você, queridos, ver em nós a luz que as trevas não oferecem, a paz que o mundo não oferece, somente Jesus oferece. E agora à noite eu gostaria de proclamar com os irmãos mais uma temática especial dentro da temática desse mês, que é compaixão e graça. Eu amo Jardim Fluminense. Você pode dizer isso comigo? Eu amo. Pois é, então se você faz parte desta igreja local de Jardim Fluminense, você precisa amar esta comunidade, você precisa amar esse bairro, você precisa amar esta cidade de São Gonçalo, porém esta igreja está inserida no contexto de bairro, e esse bairro é o que é diretamente tocado, afligido, abençoado pelas palavras, pelos louvores entoados e realizados por essa igreja. O evangelismo que acontece desta igreja é no bairro de Jardim Fluminense. A oração a qual nós fazemos deve ser em prol da conversão do bairro de Jardim Fluminense. Quando nós, ano passado, oramos junto com a liderança e estabelecemos como alvo 30 vidas para Jesus esse ano de 2023, nós falamos isso, anunciamos isso, pensando no bairro de Jardim Fluminense. Quando você vai para a padaria comprar o seu pão, você precisa ir até lá orando, pedindo a Deus por uma oportunidade de pregar a palavra para um morador de Jardim Fluminense. Quando você vai com seu carro, tirar ele da garagem, pensando em ir para algum lugar, você precisa parar para pensar, eu não posso dar mau testemunho em nenhum momento, nem se me fecharem, nem se me cortarem, nem se passarem por mim e me xingarem, porque eu preciso alcançar uma vida para Jesus ou outras vidas para Jesus no bairro de Jardim Fluminense. Se cada um de nós, integrantes, membros dessa igreja, servos de Cristo Jesus, pensarmos desta forma, certamente esses bancos não estariam vazios. Porque você seria sal e luz onde quer que você esteja, nós seríamos sal e luz, nós daríamos testemunho de Cristo, e certamente o mesmo testemunho que nós estaremos dando, é aquele que Paulo estava falando ali, que ainda que seu pescoço fosse colocado à prova, por amor a Cristo, ele morreria, porque nós estamos prontos para viver Cristo. E ainda que, vivendo Cristo, morramos, vivenciássemos o maior lucro de nossas vidas, estaríamos na glória com o Senhor Jesus. Abra a tua Bíblia em Jeremias, capítulo 29, versículo 7. Vamos ler juntos esse texto e ver o que o Senhor tem para falar nos nossos corações.
Quem conseguiu aí abrir na sua Bíblia, está aqui atento, diga: eu oro por Jardim Fluminense. Amém. Busquem a prosperidade da cidade, para a qual eu os deportei, e orem ao Senhor em favor dela, porque a prosperidade de vocês depende da prosperidade dela. Sabe qual é o caso aqui, irmãos? O povo de Israel estava cativo aonde? Na Babilônia, irmã. Estou te devendo uma bala. Poxa, glória a Deus. O povo de Israel estava cativo na Babilônia, ou seja, numa terra estrangeira. Eles não estavam em Jerusalém, eles não estavam em Caná da Galileia, não estavam na sua terra natal, eles estavam onde? Na Babilônia. E a Babilônia era legal? Aceitava eles de boa? Pelo contrário, eles foram para lá forçados, acorrentados, como escravos, irmãos. Eles estavam presos, cativos na Babilônia. E aí, qual é a ordem do Senhor através do profeta Jeremias? Olha só: busquem a prosperidade da cidade para a qual eu deportei vocês. Olha isso, irmãos. Pastor, como assim? Então o povo de Israel teria que orar, pedindo ao Senhor que fizesse com que a Babilônia prosperasse? Sim. E olha a resposta embaixo. Por quê? Porque a prosperidade de vocês depende da prosperidade dela. Irmãos, uma vez que você está inserido neste lugar, neste bairro, e quando eu falo prosperidade, isso envolve vários aspectos. Não somente financeiro, não somente material, mas a prosperidade principal é a paz e a espiritualidade no Senhor. Se você orar, se você se humilhar, se você buscar ao Senhor face a face, certamente Ele abençoará as nossas vidas. Se nós, como igreja do Senhor, orarmos, clamar ao Senhor, buscarmos, orar pelo Senhor, Senhor, prospera Jardim Fluminense, faz crescer esse lugar, que essa igreja seja relevante para esse lugar, que nós possamos proclamar a Cristo nesse lugar, e que você venha fazer essa diferença. Certamente, quando o Jardim Fluminense crescer no Senhor, você vai experimentar o sobrenatural do Senhor também sobre a sua vida. Eu me lembro bem, queridos, quando cheguei aqui no bairro, e eu vi a realidade daqui, andei por esse bairro, pude andar pelas ruas, pude ver alguns irmãos pelas ruas e perceber onde cada um morava, olhando, visitando, fazendo culto na casa de alguns. Pude ouvir o clamor da comunidade, o pedido de socorro, a necessidade que há aqui nesse lugar. Não imaginava encontrar famílias envolvidas com drogas, não imaginava perceber que existe nesse lugar ainda muita pobreza, muita gente com fome, com dificuldade. Irmãos, tudo isso, a igreja precisa ser sensível e aproveitar estas portas para anunciar a Cristo, porque o que verdadeiramente importa, sabe o que é, queridos? A salvação em Cristo Jesus. Repito, queridos, o alimento vai acabar, ele passa, a fome vem de novo, mas a fome e a sede de justiça, só quem preenche é Jesus. Sabe aquele anseio no coração do homem que encontra-se longe da presença do Senhor? Ele só é preenchido com Jesus. Nós, como igreja, precisamos nos posicionar e realizar a obra, a missão que Deus tem para mim e para você de fazer a diferença. E eu queria destacar para você, igreja, que ama Jardim Fluminense, 3 pontos muito importantes. Eu prometo ser muito breve hoje e deixar claro para os irmãos que o Senhor deseja de nós como igreja, que façamos a diferença. Eu conheço uma igreja que fez tanta diferença na sua comunidade, que ela tem o nome de Igreja da Cidade. Acreditam, queridos? E era uma igreja batista, que de tanto ouvir o pedido de socorro da sua cidade, da sua comunidade, ela se tornou uma igreja da cidade, não por preencher as necessidades materiais no sentido carnal daquela cidade, mas de poder ouvir o clamor de vidas que precisavam de Jesus, e aproveitar todas as chances e oportunidades para ensinar o Evangelho para aquelas vidas.
A igreja hoje tem curso técnico, faculdade, quadra de esportes, polivalente, piscina, tem um campo gigante lá onde eles formam missionários de outras igrejas. A igreja ela tem um espaço gigantesco, irmãos. Parece, eu acho que é até maior do que a UFRJ, quer dizer, daqui do Rio de Janeiro. É gigante. Um lugar que antes tinham 600 membros naquela igreja local. Fica lá em São José dos Campos. Que lugar tremendo, irmãos. Que família espiritual tremenda. Sabe quantos membros essa igreja da cidade tem hoje? 22 mil membros. Tudo isso porque ouviu o grito de socorro da sua comunidade e resolveu colocar a mão na massa e realizar a obra que o Senhor Jesus nos chamou para realizar. Alguém já ouviu falar do pastor Carlito Paz? Levanta a mão, por favor. Poxa, gente, ninguém conhece. Ele é o pastor da igreja da cidade. Irmãos, então, se uma igreja decidir fazer a diferença e realizar a obra que o Senhor espera de nós para realizarmos, de ensinar a palavra, de mostrar a Cristo, apresentar a Cristo para outras vidas, certamente este lugar prosperará ainda mais, crescerá ainda mais, vidas serão acrescentadas, esse prédio se transformará em muito mais andares, de modo que a gente vai ter que fazer 3, 4 cultos, não importa, o mais importante é glorificar ao Senhor com nossas vidas e alcançar vidas para o Senhor Jesus, porque essa é a sua vontade. Mas o primeiro passo para nós como igreja aprendermos a amar Jardim Fluminense é servindo na sua igreja local. A palavra de Deus diz em João capítulo 13, versículo 12, quando terminou de lavar-lhes os pés, Jesus tornou a vestir sua capa e voltou ao seu lugar. Então lhes perguntou, vocês entendem o que lhes fiz? Vocês me chamam de mestre e senhor, e com razão, pois eu o sou. Pois bem, se eu sendo Senhor e Mestre de vocês, lavei-lhes os pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu lhes dei o exemplo para que vocês façam como eu lhes fiz. Digo-lhes verdadeiramente, que nenhum escravo é maior do que o seu Senhor, e como também nenhum mensageiro é maior do que aquele que o enviou. Agora que vocês sabem essas coisas, felizes serão se as praticarem. Irmãos, quando eu e você aprendermos que servir na igreja local é também servir a Jardim Fluminense, é também servir a comunidade local, quando eu e você aprendermos que amar a Jardim Fluminense, amar este bairro, é servir a Ele, servindo a Cristo, trabalhando, seja lá qual for a área, com amor e entendendo que o Mestre Jesus, o nosso Senhor, Ele deu o exemplo maior. Ainda que seja mestre e senhor de nossas vidas, ele parou tudo, pegou uma toalha e lavou os pés dos seus discípulos. Então, por que ainda se segurar? E por que ainda não entendes que servir ao Senhor é servir ao próximo? Que amar a Jardim Fluminense é servir ao Senhor com alegria, lavando os pés se for necessário, varrendo um chão se for necessário, consertando o ventilador se for necessário, pregando a palavra, cantando, louvando, tocando instrumento, gritando, berrando aos altos ventos, que Jesus Cristo é o Senhor, para a honra e glória de Deus Pai. Meus queridos, esse é o desejo do nosso Senhor. Amar a Jardim Fluminense é amar esta comunidade, servindo na tua igreja local. Existem pessoas aqui ainda que não se envolveram no serviço do ministério. Existem outras que ainda estão se preparando, mas terão essa oportunidade, esse privilégio, e há muita alegria no servir. Jesus disse, agora vocês sabem estas coisas, felizes serão se as praticarem. A vontade do nosso Senhor é que nós possamos ser servos. E Ele disse que nós, como servos, faríamos obras ainda maiores do que a dele. Amando a sua comunidade, você vai entender o que é o amor de Cristo Jesus sobre a vida do teu irmão, do teu próximo. Ponto 2. Eu amo Jardim Fluminense, amando ao próximo. A Bíblia diz em João capítulo 15, versículo 12,
O meu mandamento é este: amem-se uns aos outros como eu os amei. Jesus Cristo nos ama, querido. Ele nos amou de tal maneira que entregou-se na cruz do Calvário por amor a mim e a você. Como nós podemos declarar esse nosso amor pelo nosso irmão, pelo nosso próximo, se nós não formos capazes de entregar nossa vida como Cristo entregou, em detrimento da vida de outras pessoas? Eu me lembro da cena de um filme, que com certeza já aconteceu isso na prática, muitas vezes, com até irmãos que estão aqui, mas não da forma como aconteceu no filme, mas em outros casos também. A cena do filme eram dois homens subindo uma montanha, numa escalada. Um deles era um servo do Senhor Jesus. O outro não acreditava em Deus, era um ateu. Ambos subiam aquela montanha e em alguns momentos eles promoviam alguns debates acerca da palavra e o cristão tentava explicar para aquele homem o amor de Cristo Jesus sobre a vida dele. E enquanto eles subiam aquela montanha, aquele homem ateu, ele se fechava cada vez mais para o evangelho, e rebatia, e criticava, e se rebelava, fechava seus ouvidos, não dava atenção para aquilo que aquele homem dizia, porém, às vezes perguntava, questionava, esbravejava, mas num determinado momento, um acidente aconteceu, e uma das rochas da montanha deslanchou, e o homem ateu ia morrer. Estava na beira do precipício, pronto para cair, quando aquele homem cristão, seu amigo de escalada, estende a mão para salvá-lo. Deu toda a força que tinha para puxar ele e trazê-lo para uma árvore próxima da montanha, a fim de que ele fosse salvo. Mas quando ele percebeu, suas forças no braço esquerdo estavam se esvaindo. Ele conseguiu dar todo o seu melhor para o seu amigo encostar na árvore e se segurar, quando ele de repente deslanchou e caiu e acabou morrendo. Aquele amigo ateu ficou desesperado com aquilo, e ele chorou com todas as suas forças, e sem entender por quê, ele questionava a Deus: por que você fez isso com o meu amigo, que acreditava em você, que te amava, que cria no seu nome? Imediatamente ele foi surpreendido por uma voz no seu coração dizendo: ele está comigo, você ainda não está. Naquele mesmo instante, aquele amigo reconheceu o esforço e o sacrifício do amigo dele cristão e entendeu o que é o Evangelho. Servir a Jesus, amar como Jesus amou, é ser capaz de amar o teu próximo como a ti mesmo. Se você não quer cair da montanha e morrer, não deseje isso para outras pessoas também. Se você não quer ir para o inferno, e já aceitou a Cristo, já entendeu que o Senhor é seu Salvador, foi resgatado por Ele, foi alcançado por Ele, foi salvo por Ele, não permita que outras pessoas vão para o inferno por não ouvirem, não crerem, não receberem o Evangelho que você recebeu de graça. Faça isso em nome de Jesus, pregue a palavra, faça a diferença. O que Jesus espera de mim e de você é que nós amemos uns aos outros como Ele nos amou. Eu ainda fico indignado quando eu encontro com pessoas que passam por outras pessoas que não servem a Jesus e nunca pregaram sobre o amor de Deus. Nunca se manifestaram como cristãos no meio da sua família. Nunca convidaram seu vizinho para estar na igreja com você, nem num evento especial, nem no aniversário da igreja, nem no cinema da igreja. Nunca. Eu fico pensando comigo, como essa pessoa pode dizer que ama o próximo como a ti mesmo, se ela não deseja nem de uma forma tão fácil e simples, convidando a pessoa para a igreja? Quem dirá pregando o Evangelho para ela? Quem dirá explicando sobre o amor de Cristo para essa outra pessoa? Meus amados irmãos, se nós como igreja do Senhor Jesus não nos posicionarmos como servos do Senhor, como pessoas que amam o nosso próximo, certamente estamos negligenciando a missão que o Senhor nos deu como igreja. O meu mandamento é este: amem uns aos outros como eu os amei. Terceiro e último ponto,
Eu amo Jardim Fluminense, pregando Jesus e anunciando Jesus com a minha vida, com o meu testemunho. Em Mateus 28, versículo 18 e 20, a palavra de Deus diz: então Jesus aproximou-se deles e disse: foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra, portanto vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu ordenei a vocês. Eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. O que o Senhor espera de mim e de você, queridos, é que nós sejamos sal e luz, é que a gente venha dar testemunho de Cristo, e a pregação do Evangelho, ela precisa acontecer, queridos, com a nossa vida, com o nosso testemunho, com o nosso bom porte em Cristo Jesus. Eu quero convidar o Ministério de Louvor para estar aqui na frente comigo, e eu quero dizer para você essa noite, se Jesus não realizar em nosso meio uma nova história, um novo começo, você também não vai conseguir realizar isso em outra vida. Se você não for alguém nascido de novo em Cristo Jesus e não entendeu ainda o seu propósito como igreja, não tem como você dizer eu amo Jardim Fluminense, porque para amar Jardim Fluminense você precisa amar a Deus acima de todas as coisas em primeiro lugar. Mas pastor, eu tenho tantos problemas, pastor, eu tenho tantas dificuldades, eu tenho dívidas, eu sou tímido, eu tenho vergonha. Que caia por terra a sua vergonha, a sua timidez em nome de Jesus, porque o que o Senhor espera de mim e de você é que o Evangelho seja pregado a tempo e fora de tempo, com a minha vida e a sua vida. Jesus está aqui essa noite, e da mesma maneira Ele espera de mim e de você que nós cumpramos o nosso propósito. As últimas palavras do Senhor antes de subir aos céus foi: preguem a palavra, façam discípulos de todas as nações, ensine o que eu vos ensinei. Irmãos, não foi entrega a cesta básica. Ele não disse, vai lá e abraça o seu vizinho e coma um churrasco com ele. Ele não disse para você pagar promessa. Ele não disse para você ficar perdendo tempo na Netflix. Jesus nos deixou uma ordem, uma missão: pregue a palavra, ensine o que eu vos ensinei. Irmãos, ele podia dizer qualquer coisa naquele momento. Ele podia ter subido aos céus e dito para os seus discípulos: olha, eu amo vocês, eu vou sentir saudade de cear com vocês. Mas não, irmãos, ele não disse isso. Ele disse, no final de tudo, mais uma vez: amem o seu próximo como a ti mesmo, pregue o Evangelho, fale do meu amor, pregue a palavra. É isso que o Senhor espera de nós, é isso que Ele quer de mim e de você. Fique de pé no seu lugar, vamos adorar ao Senhor.